Deus está na casa, está presente aqui. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Quando os irmãos procuram, eu vou tentar ver se você cantar um se aqui. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estiverem juntos. Os irmãos ajudam. Há momento na vida da gente é preciso humilhar, dobrar os joelhos calado para ouvir o Senhor falar, entrar na presença Altíssimo em jejum e oração. Não existem problemas difíceis que o Senhor não tenha a solução. Deus proverá. Não cai nenhuma gota d'água se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, pois Ele é maior. Deus proverá. Não cai nenhuma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, pois Ele é maior. Deus proverá. Não cai nenhuma folha da árvore se Deus não deixar. Deus pode fazer fluir água da rocha. Deus faz o impossível possível, pois Ele é maior. Amém. Glória a Deus, aleluia. Sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. Meus amados irmãos, eu sou franco para dizer, sou sincero. O Senhor colocou a palavra no meu coração, onde eu vou ministrar essa noite, essa semana. E eu estava lá em casa, eu sempre leio a Bíblia, estudo um pouco, e olhando lá, preparando as mensagens, não entrava na minha cabeça, na minha mente. E, sinceramente, eu esqueci que era eu que ia ministrar hoje. Sinceramente, eu estava pensando lá atrás, irmãos, ou melhor, lá na frente, né? Dia 28 e 29. Daí, o Saulinho liga para mim: Elias, hoje eu vou seguir ministro, irmãos. Já quase em cima da hora. Eu fiz aqui um rascunho rapidinho na presença de Deus para que eu terminar meu sermão aqui. Se os irmãos viram, irmãos, passou pela minha mente e Deus me deu esta palavra essa semana, só que eu não tinha preparado as outras para encaixar. Mas vamos ler a palavra de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 15, depois nós vamos ler o 16. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10, versículo 11. E depois, capítulo 16, versículo 1. Aleluia! Encontraram? Amém. Podemos ler? Glória a Deus. Disse assim o versículo de número 10. O epígrafo de Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir para não executou as minhas palavras. E então Samuel se
reinasse sobre ele. E Deus fez a vontade do povo. O povo queria o rei. Deus lhe deu o rei nas mãos dele. Porém, meus amados irmãos, primeiros 2 anos de Saul foi uma bênção. Mas 38 anos ele foi um rei por esse curto período de 2 anos. Mas ele desobedeceu a Deus. E ao não esperar Samuel para oferecer sacrifício. E essa não era a função do rei. Era do sacerdote. Samuel fazia esse trabalho. Desobedecendo a ordem de Deus, quando Deus agora estava cobrando pelas atitudes dos amalequitas, que quando Israel saiu do Egito, eles foram oprimidos pelos amalequitas. E Deus queria arrancar da memória da terra todos os amalequitas que fizeram aquele tipo de atitude com Israel. E agora, Samuel diz a Saul o que ele deveria fazer através de Deus. E Saul, ele foi, meu amado irmão, e fez o contrário daquilo que Deus tinha feito, tinha ordenado. Matou os animais, matou as mulheres, matou as crianças, mas os melhores animais, as melhores ovelhas, o rei que era da sua primeira a ser morto, ele trouxe, livrou, preste minha atenção, que pode alguém aqui, às vezes sair daqui, meu irmão, chateado, mas é a palavra de Deus, eu tenho responsabilidade no peso da palavra de Deus. E veja bem, que Deus, ele mandou que Samuel fosse encontrar com Saul, que ele já estava em Gigal, já estava com o seu altar preparado para oferecer sacrifício a Deus. E o Senhor disse a Samuel: desce lá, encontrar-te com Saul, porque eu me arrependo de colocar Saul como rei. Me arrependo. No versículo 11, no capítulo 15, me arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir e de não executar as minhas palavras. Então Samuel, ministro de Deus, Samuel começou, passou a noite inteira, quem sabe orando: Senhor, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. E se escolha, meu amado irmão, o Senhor olha para Samuel e disse: ei, Samuel, até quando você terá dó de Saul, sendo eu já tenho rejeitado
Deus me deu essa palavra. Ele colocou no coração e não saía. E a gente vê aqui, meus amados irmãos, após a sua desobediência, Deus o rejeitou, mas permitiu que ele continuasse no trono por mais 38 anos, enquanto Davi era ungido e crescia, mostrando a continuidade do processo de Deus. O reinado total de 40 anos, mas muitos desses anos foram em desobediência a Deus, sem aprovação plena de Deus, após a sua regência. Eu estou falando aqui do pensamento da Bíblia. É o que a Bíblia diz. Leia, meus amados irmãos, esse texto. E hoje eu quero pegar uma mensagem. Isso é só uma introdução. Minha mensagem hoje: Deus não conta com vasos vazios. Deus não conta com vasos vazios. Por isso que ele disse antes de Samuel: o teu vaso de azeite. E vai até casa. Veja assim, querido, Deus ele precisa de vasos cheios. Vasos vazios, meu Deus do céu. A Bíblia diz que nós não deixamos de ser vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus como nossa. E na presença de Deus, ele sabe que ele é um vaso de honra, e o vaso de desonra, a Bíblia diz que é dois tipos de vaso: o vaso da honra e o vaso da desonra. Que tipo de vaso nós somos? Deus quer nos usar nessa casa. Deus quer fazer coisas novas nessa casa. Deus quer trazer, irmãos, a limpeza, a purificação. Deus quer trazer a santidade. Deus quer trazer a unidade. Deus quer trazer a paz para a igreja, para que ela continue, meu querido irmão, no propósito e na aprovação de Deus. Porque achamos que Deus está no negócio, mas Deus não está mais. Deus está fora do negócio. E para Deus estar no negócio, tem que ser aprovado por Ele. Aleluia. Como Elias no Monte Carmelo, pediram em Deus a céu embaixo, irmão. Vejamos bem, meus amados irmãos, Deus não conta com vasos vazios, porque vasos vazios não faz o que Deus manda, meus queridos irmãos. Saúl não fez aquilo que Deus tinha mandado. Então, naquele momento em diante, Deus já não contava mais com Saúl. Saúl estava fazendo tudo. Meus amados irmãos, vasos vazios, sai Jesus de longe. Sai Jesus de longe, querido. A gente vê a história de Pedro, aquele homem que era tão afoito e corajoso, que se mostrava tão homem corajoso. Disse para Jesus que ia com Jesus até o fim da caminhada. Mas quando Jesus é pego e levado diante da casa de Caifás, para ser apresentado por Caifás, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Ele viu que o caldo ali era mais quente, ali não era para ele, lá fora era. Quando ele estava com Jesus era, mas quando Jesus estava na mão dos seus inimigos, agora ele viu, meus amados irmãos, que ele não era aquilo que ele achava que era. E muitas das vezes a gente acha que é o que é, mas às vezes nós estamos enganando a nós mesmos, porque é Deus que engana. Seja vaso cheio do poder e da unção de Deus. Caso contrário, Deus não atua, Deus não aprova a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa atitude. E aqui, meus amados irmãos, a gente vê aqui que quando Pedro é levado diante das autoridades, dos escribas e dos sacerdotes, Pedro se retira, se afasta e vai se apoiar, vai se ajudar com
os criados do sacerdote. E a Bíblia diz que 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 perguntas que foram feitas para Pedro. Pedro, ele nega Jesus, irmãos. Veja bem aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26. Olha o que diz aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Aleluia. Versículo 26, capítulo 26, versículo 58. Olha o que diz o versículo 58. Então Pedro seguiu Jesus de longe. Melhor, versículo 57, nós vamos perder. E os que prenderam a Jesus introduziram ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas anciões estavam reunidos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando acervou entre os criados para ver o fim. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas, meus amados irmãos, no versículo 70 do mesmo capítulo, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Ah, perguntou ele: rapaz, você parece com ele? Você não se lembrou dele? Ele diz: eu não sei o que você está dizendo. Mas você faz isso, irmão. Mas você não tem coragem de dizer a verdade. Mas no versículo de número 74, novamente Pedro nega Jesus, dizendo: então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Aí ele viu e ouviu, percebeu aquilo que Jesus falou lá. Deus que vai dar em casa. Por 3 vezes o negarás. Então Pedro nega Jesus porque Pedro estava vazio. Segundo, porque Deus não conta com vasos vazios, porque vasos vazios têm facilidade de mentir, irmão. A Bíblia diz que quando a igreja começa com a autoridade e o poder de Deus. Começa a fazer as coisas, a evoluir, a usufruir. E Deus estava no negócio operando, o Espírito Santo agindo. E os irmãos vinham suas propriedades fazendo os pés dos apóstolos. E tinha ali o casal, que era aquele momento, irmão. Eles viram aquelas formas tão lindas e maravilhosas. Eles quis imitar. Imitar não é fazer uma coisa, imitar é outra. Vamos lá, vamos vender a propriedade, mudando. Safira. E nós vamos depositar aos pés dos apóstolos. E se eles perguntar por quanto a gente vendeu por tanto. Mas parte daquele dinheiro ele reteve, valor para eles. E quando ele chega diante de Pedro, e Pedro olha para ele e disse: Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? O homem somente é quando o coração dele está cheio de Satanás. É a Bíblia que diz: porque deixou Satanás encher o seu coração. E tu está mentindo. Não é assim que se faça. Faça as coisas certas, faz tudo no tempo certo, porque Deus abençoa, Deus age, Deus faz com que as coisas fluem.
levar o seu marido para sepultar. E você também vai passar de Deus, não vai morrer também. Pá! Outro temor na igreja. Você imagina se Jesus agisse dessa maneira, como agiu naqueles dias, no começo da igreja, não. Muitos deles já tinham ido há muito tempo. Não estavam mais na terra para comer feijão, para comer história. Já tinha viajado. Mas veja bem, meus amados irmãos, é assim que Deus não conta com vasos vazios. Por que Deus não conta com vasos vazios, irmãos? Porque vasos vazios têm facilidade de dormir um pouco. Sim. Às vezes, o irmão está pregando, está ministrando. Uma hora, 2 horas depois, se você perguntar em que livro o irmão leu, em que texto ele pregou, ele diz, não sei. Pode dar com ele desse tamanho, com o jacaré chamando ovos. Mas se não tiver atento, está dormindo, o sono da indolência. Não está vendo as coisas acontecerem. O anjo está passando para abençoar, para dar bênção. O anjo de Deus, a Bíblia diz aos Hebreus que eles são ministros de Deus para nos servir, para nos abençoar. E ele passa perto do crente, ele está dormindo, desapercebido, despreparado. Olha, esse aqui não é abençoado, não. Terra, porque perdeu a oportunidade de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E vejamos bem, meus amados irmãos, que Paulo, ele agora junta com seus irmãos, com seus discípulos, e vai até a Macedônia, que está fazendo uma visita à igreja da Ásia, e agora ele começa a fazer as suas viagens missionárias, visitando as igrejas, orando com os irmãos, abençoando os irmãos. Ele vai até uma igreja ali numa cidade, Troas, e ali para ficar com os irmãos pelo menos uma semana, encerrando. Uma semana, e no primeiro dia da semana, no pão asco, Paulo começa o seu discurso e a pregar, e a falar. Calmos. E tinha um determinado irmão que estava comigo ali, por nome Eutico, na janela. Esqueceu que estava na casa de Deus, achou que estava naquela cama. Esqueceu de falar com Deus, e ouvir a palavra de Deus, e de repente, o Chico cai. Lá embaixo, no segundo terraço. Aí todo mundo vê o que aconteceu. O homem morto. Quem sabe, os que tinham enterrado na minha, em Safira, quem sabe, é mais um que vai ser enterrado. É mais um. Mas quando chega lá, quem levou o seu Paulo dizer, calma, não está morto. Ainda a vida. Meus amados irmãos, aonde tem palavra, aonde tem nome de Deus, aonde tem santidade, aonde tem Deus, irmão, não há morte, a vida. Se a morte, a causa está em nós, porque o que mata nós não é o pecado, o que mata nós é a desobediência. E desobedecer é pecado. Desobedeceu Saul, ali perdeu o corpo por desobediência. Para Deus, Saul estava morto, poderia tocar a vida do jeito dele, mas sem a aprovação de Deus, porque Deus tem já um antídoto para o pecado. Deus tem que trazer a solução para o pecado. O homem vai para o inferno não por causa do pecado, mas por desobedecer a Deus, por rejeitar o sacrifício de Cristo. Se ele aceitar, a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados, e o seu nome escrito no livro da vida. E que Deus nos abençoe na sua palavra. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Vamos se colocar no meio. Vamos falar com o Senhor. Bendito Deus, glorioso Deus, maravilhoso e Pai eterno querido, Pai. aleluia. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esse culto maravilhoso que o Senhor nos proporcionou.
essa noite. Estamos alegres aqui na tua presença, meu Pai, pela alegria do teu Espírito Santo que encheu esse lugar. Somos gratos ao Senhor, Deus, pelos hinos que o Senhor tem colocado em nossas bocas, Pai, e a tua igreja, com alegria no coração, a Deus te adorou, te louvou, reconhecendo, Deus, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida da tua igreja, sobre a vida da família da tua igreja, Pai. Somos gratos ao Senhor, Deus, por essas portas abertas, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, Senhor, por cada vida, ó Pai, que reservou esse período para estar aqui na tua presença, te adorando e louvando o teu santo nome. Continua agora, Deus amado e Pai, dando, Senhor, essa paz maravilhosa, essa alegria maravilhosa, Deus amado, ao nosso retorno para o nosso lar. Continua, Deus, nos livrando, meu Pai, de todo perigo, de todo mal e de todo acidente. Guarda a tua igreja, Deus. Cura, Senhor, teu servo. Quantos, ó Deus, que vem nessa noite em busca de um milagre, e o Senhor está aqui, Deus, para fazer um milagre na vida da tua igreja. Assim, ó Deus, te pedimos e assim, ó Deus, te agradecemos. No nome santo do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele seja louvado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos. Cadê a Aline? Eu quero orar por ela. Aline, cadê ela? Vamos orar por ela, ela está precisando de oração. Aleluia, irmãos. A Vaninha também, que está internada, está na UPA, foi para a UPA, não está bem. Pede as nossas orações, nós vamos aproveitar e orar por ela. Marília, eu quero orar por você. Você não queria vir à igreja, você não estava com vontade de vir, mas Jesus te trouxe. E eu quero ajudar. Eu mandei uma palavra para você, ouvi sua mãe, porque ela me respondeu. Aí depois eu fui olhar, não sei nem para quem eu tinha mandado, sei que para você não era. Por isso que ele respondeu. E eu vejo, irmãos, essa irmã está passando por momentos delicados na vida. E o Senhor Jesus vai restaurar essa hora força dela. Ao momento de sair da igreja, eu pensava para mim, podia bem não ir, mas o Senhor trouxe porque o Senhor está aqui e nós estamos oferecendo o nosso ombro para ela encostar o seu rosto para aguentar essa caminhada. Grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor colocou em meu coração chorar pela tua filha. Eu não aguento ver um crente de cabeça baixa, meu Pai. É porque está com problema, Jesus. Está triste, está abatido, está com dor. Eu quero pedir ao Senhor nessa hora, repreende agora todo mal, tudo que não provém do Senhor, cai por terra. Meu Deus, tem força para ela vencer mais essa batalha, mais essa luta, Pai. Senhor, se foi enfermidade, cai por terra agora, em nome de Jesus. E dê vitória para essa jovem. No nome de Jesus, abençoa a esposa, abençoa o filho. Entregamos nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é contigo, meu irmão. Pode ter certeza que a resposta dele virá. Vamos? Ô irmão João. Glória a Deus. Glória a Deus. Atitude de crente. Vai viajar, pedir oração. Eu fico triste quando o crente viaja e tem medo de contar para a igreja.
Isso é atitude de homem convertido. Grande Deus e Pai, eu quero pedir a bênção do céu sobre a vida do nosso irmão. Ainda nessa madrugada estará saindo em viagem, ele com a sua esposa. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que proteja meu filho. Leva ele em paz, ó Pai. Tranquiliza o coração, ó Deus. Porque eu sei, ó Deus, que às vezes nós queremos ficar nervosos, Pai, mas nós confiamos no Senhor. Eu peço ao Senhor, leva ele em paz, traz em paz, ó Senhor, ele e a família, livre de todo mal, por onde ele passar, no nome de Jesus. Amém e amém. Só confiar no Senhor, irmão. A gente fica meio preocupado, mas na presença do Senhor está tudo certo. Vai em paz. Amanhã já? Amém. Adriana, vem cá. Você não pode viajar sem oração, não. O Miguel também. Aleluia. Então, um projeto, né? Se havia aprovação de Deus, ainda essa semana vocês viajam. Então vem cá, vamos abençoar. Vai dar certo, tá? Glória a Deus. Essa família, irmão, é bom quando o Senhor toca no coração, está projetando viajar ainda essa semana, e nós não podemos viajar sem a proteção divina. Grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está no projeto dessa família viajar ainda essa semana, Pai. Eu quero pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor, ó Deus, seja com vontade à prova. Eu creio que, e eu peço que o Senhor leve eles em paz, traz em paz, ó Senhor, livra de todo mal, Pai, por onde eles andaram, livra do acidente, de tudo, Senhor, livra o veículo deles, ó meu Deus, abençoa o que vai à frente, o de trás, o direito, o lado esquerdo, protege teus filhos. Todos eles, Pai, no nome de Jesus, está abençoado. Amém? Só confiar. E nunca viaje de noite. 6 horas para e vai dormir. Só no outro dia, depois do café da manhã. Tá? Irmãos, nós vamos orar pela Valinha agora, orar pela minha esposa. Ela está aqui com uma carinha de dor, mas o Senhor vai dar vitória para ela, né? Glória a Deus. Grande Deus e Pai. O Senhor sabe porque a Fernanda estava na UPA agora, Jesus. Em nome de Jesus eu repreendo toda a enfermidade. Nós unimos a nossa fé e repreendemos o mal que está assolando aquela irmã. Seja com ela agora, seja com a acompanhante dela. Em nome de Jesus eu te peço. Também abençoa minha esposa, Jesus. Cura ela, Jesus. Eu estou esperando um milagre. E eu confio no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Pai, socorre os teus filhos. Socorre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe todos os irmãos. Amanhã, 8 horas da manhã, a Santa Ceia do Senhor. Não falta ninguém. Vem participar desse momento maravilhoso amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Nós levamos esse povo em nome de Jesus. Amém.